Graça e paz, igreja. Bom dia. Estamos todos reunidos aqui para louvar o nosso Deus hoje, 4 de setembro de 2022. O ano está passando e nós temos visto aí a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre cada uma das famílias, nossas vidas. E nessa manhã, com muita alegria, com muita disposição, aqui diante do Senhor, nós, povo de Deus, reunidos, nós cumprimos, ouvindo a voz de Deus, nós cumprimos com uma ordenança, com um princípio, que é de estarmos reunidos no dia do Senhor, adorando aquele que é vivo, único e soberano. Nessa manhã, aqui reunidos, nós vamos pensar na seguinte temática: a paternidade misericordiosa de Deus. A paternidade misericordiosa do nosso Deus. Isso é um fato, é uma realidade em nossas vidas. Basta olhar os dias passados, basta fazer uma análise pequena da vida e perceber que até aqui o Senhor tem nos ajudado, como povo dele, como filhos dele, nós conseguimos reconhecer nos mínimos detalhes a misericórdia paternal de Deus sobre nossas vidas. É dia após dia, ano após ano, e assim continuará para todos sempre. Nessa manhã nós vamos refletir a respeito da paternidade misericordiosa do nosso Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, nós faremos a leitura de dois versos, versículo 4 e o versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. Vamos ficar em pé nesse momento para a leitura da palavra do nosso Deus. E assim diz a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todos juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém. Pode sentar. Nós reconhecemos que o maior desafio cristão é amar a Deus acima de todas as coisas. Qualquer transgressão, qualquer pecado, na verdade, é uma transgressão deste princípio, dessa ordem: amar o Senhor sobre todas as coisas. Nessa manhã, nós estamos diante do Senhor e nós somos compelidos pela palavra e pelo Espírito a reconhecer nossos erros, a reconhecer nossas falhas, a reconhecer nossa debilidade no amar, a reconhecer nossa fraqueza, muitas vezes, em amar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa força. Eu quero te convidar nesse momento, querido irmão, querida irmã, com sinceridade, com o coração quebrantado, diante do Deus que tudo sabe, tudo conhece. Quero te convidar a se colocar na presença desse Deus, a elevar ao Senhor as suas confissões, a declarar ao Senhor aquilo que o seu coração, o nosso coração, enquanto pessoas, enquanto comunidade e igreja, muitas vezes vive contrariamente à palavra de Deus, contrariamente ao amor ao Senhor. Enquanto o piano toca, teremos um momento de oração silenciosa. Logo após, o presbítero Daniel romperá esse momento de silêncio com uma oração audível.
Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, te louvar, Senhor, porque o Senhor é o Deus da graça, do perdão, ó Deus, da misericórdia. Só o Senhor, ó Pai, tem palavras de vida eterna para as nossas vidas, ó Deus. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, com os nossos corações, ó Deus, quebrantados, ó Pai, para pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, temos ofendido, ó Deus, a Tua santidade, ó Pai. Por isso nós suplicamos, ó Pai, te rogamos perdão do Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós a Tua graça, ó Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Restaura, Senhor, os nossos corações. Ser com cada irmão, cada irmã nesta manhã, ó Pai. Que os nossos corações, Pai, sejam inundados, ó Deus, pela Tua presença majestosa, gloriosa, ó Pai, amorosa. E que essa manhã, Pai, seja uma manhã de renovo, uma manhã de alegria na Tua presença, ó Pai, uma manhã do transbordar, ó Pai, da Tua graça sobre os nossos corações, ó Deus. Que seja uma manhã de transformação, ó Pai. Fala a cada coração, ó Pai, que haja, Pai, em nós sinceridade diante do Senhor, arrependimento sincero, ó Pai, diante do Senhor, e que as nossas vidas, ó Pai, sejam dia após dia entregues no Teu altar, diante do Senhor, para que o Teu Espírito, ó Pai, nos conduza, nos fortaleça, nos leve cada dia mais para próximos de Ti, mais parecidos com Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo que o Senhor nos perdoe, confessando a Ti, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, cientes das nossas limitações e imperfeições, ó Pai. Mas mais cientes ainda, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu sacrifício na cruz, ó Pai, para nos salvar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo e por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muitas vezes no nosso dia a dia, na correria da nossa semana, nós nos esquecemos, ou às vezes não nos lembramos, né, da presença de Deus constante, maravilhosa nas nossas vidas, no nosso caminhar. Nós nos esquecemos que nós temos um Pai amoroso que nos ama, nos guarda, está sempre conosco. Nós, como filhos, devemos prestar honra ao nosso Pai. E neste domingo, nosso convite é esse, que nós façamos o inverso, nós esqueçamos daquilo que está lá fora, daquilo que nos atormenta no nosso dia a dia, para entoarmos este cântico novo que Deus colocou no nosso coração, que Deus colocou no nosso coração para adorarmos a Ele, para entregarmos de coração o nosso culto, o nosso louvor. Por isso eu te convido agora a se colocar de pé, você que está aqui, e cantarmos juntos esse salmo, o Salmo 96, entoando ao nosso Deus que está presente aqui em nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. As nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que esse seja o nosso desejo, nosso anseio, sermos tomados pelo amor de Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor.
vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, os versos 3 e 4, nos diz que as igrejas da Macedônia, e o verso 3 ele nos diz, porque eles, as igrejas da Macedônia, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Nós temos, irmãos, esse privilégio de fazer isso que os irmãos das igrejas da Macedônia rogavam para que eles pudessem fazer também, que é de contribuirmos, de entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Então façamos isso com alegria, sabendo que estamos obedecendo, né, ao mandamento do Senhor, para que nós possamos cultuá-lo também através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos então terão agora essa oportunidade, muita alegria no coração, de trazer os seus dízimos e ofertas enquanto cantamos o hino. Bom dia, meus irmãos. O hino 378 não é um hino muito conhecido nosso, vai ser o nosso hino do mês. Então, na primeira estrofe a gente aprende e na segunda a gente já vem cantando. A melodia não é difícil, então vamos aí ficar atentos à melodia nova do hino.
inflama com zelo eterno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz em toda a pátria. Amém. Oremos, irmãos. Deus amado, Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, nós te somos gratos, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor nos dá tudo aquilo que temos necessidade, Senhor. Nessa manhã, pedimos as tuas bênçãos sobre esses recursos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos torne cada vez mais generosos, para que a tua casa possa ter recursos para a tua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se, por gentileza. Nós gostaríamos nesse momento de cumprimentar os queridos que nos visitam nessa manhã. Então eu gostaria de pedir àqueles que estão nos visitando, por gentileza, que se colocassem em pé para que nós pudéssemos identificá-los aqui. Temos alguns irmãos, mais um irmão ali. Gostaria de pedir aos irmãos que estão mais próximos para cumprimentá-los, darem as boas-vindas. Nos alegramos muito com a presença de vocês nessa manhã e pedimos a Deus que abençoe a vida de vocês, encham vocês de alegria. Tem mais alguém aqui? Ah, sim, mais uma irmã ali ao fundo. Deus abençoe. Nós queremos orar por vocês, para que Deus abençoe vocês nessa manhã e na vida de vocês. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque temos nessa manhã a alegria de receber esses queridos irmãos para juntos nós louvarmos, engrandecermos ao teu santo nome, ó Deus. Queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, fale aos seus corações. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor acuda às suas necessidades, ó Pai, que o Senhor olhe para as suas vidas, aquilo que tem sido, tem trazido, ó Pai, aos seus corações angústia, porventura tristezas. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, que é aquele que nos enche de alegria, possa trazer também aos seus corações essa alegria, ó Pai, possa fundamentá-los cada vez mais no Senhor, ó Pai. Te louvamos pela vida deles, ó Pai. Pedimos essas bênçãos e pedimos que o Senhor também os edifique nessa manhã pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado por suas vidas. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda em espírito de adoração, clamando ao nosso Deus, elevando ao Senhor nossas orações e petições, nós, nesse momento, vamos dedicar a oração das nossas famílias e pessoas que necessitam por questões variadas, questões também de saúde. E nessa manhã, nessa semana, na verdade, nós vamos orar, primeiro, pelo Brasil. Nessa semana, nós como igreja do Senhor Jesus, nós estaremos orando por nossa nação. Ano em que completamos aí 200 anos de independência, ano eleitoral, ano que a igreja do Senhor precisa, mais do que nunca, continuar de joelhos, clamando ao Senhor por nossa nação, para que Deus abençoe em cada momento, em cada área, cada pessoa dessa pátria tão querida. Vamos orar também pela família do nosso querido Felipe, César e Carolina. Nós também oraremos pela família missionária do senhor Antônio e Luzinete. Então, esteja em oração por eles que estão em Guiné-Bissau. Nós oraremos também pelos aniversariantes da semana.
que são hoje, Basílio, Cunça, Ines, Leila, Osélio, Simoni e Vinícius. Eu não disse antes, mas se você tem um desejo e se sente livre para estar aqui na frente, para orarmos por você e com você, você pode vir enquanto eu estou lendo os nomes. Então, eu vou repetir os nomes só para... Então, se você sentir o desejo, tanto aqueles que são aniversariantes, como a família também da semana, fique à vontade para estar aqui na frente, porque ao final nós oraremos com vocês e por vocês. Basílio, Cunça, Ines, Leila, Osélio, Simoni, Vinícius. Na segunda-feira nós temos o Emerson, Marco César e Pedro, e os casais Fábio Augusto, Cristiane, Gustavo e Ana, Raniel e Gabriela, Sérgio e Eliana. Na terça-feira nós temos a Esther, Gabriela, Rafaela e de casamento, diácono Diego e Maria Isabel, diácono Tiago e Isabela, Sami e Valmar. Na quarta-feira nós temos a Delaci, Pedro e Renato. Na quinta-feira nós temos a Amélia, a Carla Rogéria, Marcileide, a Priscila, o Theo e o Wilton. Na sexta-feira nós teremos a Celina, a Eusa, também a Júlia, a Jaci, a Lucilene, o Pedro, a Tânia Maria. E de casamento, presbítero Luiz Márcio e Michele, Marcelo e Márcia. E no sábado, nós vamos orar por Antônio, Dan, Elizabeth, João, Nélia, Teodoro, Vicente e pelos casais Alexandre e Rosemary, Tiago e Yasmin. Essas são as pessoas, são as famílias, são os casais que nós vamos nos dedicar em oração nessa semana. E eu quero trazer para a igreja também dois nomes para orarmos em relação à saúde. Quero trazer aqui o nome do senhor Gersi Maciel, a sua filha Raquel Maciel pediu oração por ele no âmbito da saúde. Oraremos também pela Amanda, o diácono Donaldo Júnior nos passou informações sobre ela. Continuemos em oração por essa querida irmã. E se você que está aqui nessa manhã tem alguma necessidade em termos de saúde, emocionais, financeiros, familiares, se você que está aqui necessita de oração, nós também convocamos você para se ajuntar aqui a esse povo do Senhor que clama, que intercede e crê que o Deus que está no céu não é homem para que se arrependa, é Deus Todo-Poderoso e Ele ouve nossas orações. Nós oraremos também agradecendo ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada casamento aqui, que o Senhor possa preservar por muitos anos. Vamos ficar em pé, igreja, e clamar a Deus com todo o fervor e com toda a convicção. Eterno Deus, soberano Senhor, nós, o teu povo, estamos aqui reunidos nessa manhã, na convicção, Pai, de que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, exaltado em santidade, eterno e único Deus, Tu és. E Tu, Senhor, se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Tu, Senhor, não tem um ouvido ou as mãos, Pai, com problemas, mas o Senhor consegue nos ouvir e o Senhor consegue operar ainda hoje milagres e prodígios em nosso meio. Nós clamamos por cada família aqui mencionada. Nós clamamos por cada pessoa com a sua necessidade física, que está passando por algum problema, Pai, de saúde, que o Senhor possa curar cada um desses queridos. Ó Pai, nós clamamos por suas famílias. Dê força para cada família que tem enfrentado aí doenças de entes queridos. Nós clamamos, Pai, por casais. Nós clamamos por filhos nas suas relações com pai e mãe. Nós clamamos, Deus, pelo estudante, clamamos por aqueles que estão namorando, clamamos por aqueles que desejam casar, clamamos por aqueles que estão casados e por aqueles que nessa semana, glória ao Senhor, completa mais um ano de casamento, Deus. Que o Senhor possa fortalecer esse laço e que nada
nem nossos corações, nem as portas do inferno, Pai, nesse mundo tenebroso, tenha poder sobre o casamento. Nós oramos, Deus, em nome de Cristo Jesus, por cada aniversariante, homem e mulher, sendo criança ou idoso, Deus, que todos estejam fortalecidos e fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Nós clamamos, Pai, para que cada um, querido irmão aqui, tenha vida plena em Jesus, e desfrute de alegria e paz, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós clamamos ao Senhor por nosso país, por nossa nação, Deus. Vivemos tempos de crise, Deus, moral. Nossa igreja, Pai, clama e intercede por cada um dos estados, por cada um dos nomes que se prontificaram, Pai, a de alguma forma se candidatar e ser algum tipo de líder nessa nação. Coloque homens e mulheres que tenham o coração, Pai, inclinados à Tua palavra. Em nome de Jesus, cura, sara a nossa nação. Abençoe as igrejas espalhadas por todo esse país, Deus. Aviva a Tua obra em nosso meio. Que Tua palavra poderosa seja aberta, lida e crida. Ó Pai, nós clamamos por nós mesmos, clamamos por nossas famílias, clamamos pelos casamentos, clamamos por essa nação, e cremos que Tu que estás nos céus, nos ouve e nos atende, conforme a Tua santa e preciosa vontade, em nome de Jesus e pelo poder do Santo Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode sentar, meus queridos. Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de começarmos, eu quero convidar as crianças até 10 anos de idade para o Vinde Meninos e Meninas, para o culto especial das crianças. Todos saindo de forma calma, tranquila. Ok. Nesta manhã, eu trouxe um texto para os irmãos, um texto bem conhecido. Lucas 15, versos 11 a 32, a parábola do filho pródigo. E nós não vamos ler toda a parábola, porque o texto é razoavelmente longo. Eu queria ler apenas os versos 31 e 32 com os irmãos. Se você encontrou na sua Bíblia, diz amém. Leiamos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Santo Deus, diante de nós está a Tua palavra perfeita. Senhor, nós estamos reunidos em culto nesta manhã, Senhor, e agora é o momento da palavra. E nós reconhecemos diante de Ti, Pai, que sem a Tua presença nós não somos nada, somos meros pecadores e devedores, Senhor. Então nós suplicamos, ó Pai, pela iluminação e inspiração do Teu Santo Espírito, em todos nós nesta manhã, para que a Tua palavra frutifique.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, essa parábola é uma parábola bem conhecida. Eu creio que todos aqueles que estamos aqui nesta manhã e todos os que nos assistem, alguma vez na vida, pelo menos, tiveram contato com essa parábola, já viram essa história, talvez até conheçam os detalhes da história quase que de cor. Quando nós ouvimos essa parábola, tradicionalmente, já é meio histórico isso, nós temos a tendência a observar muito de perto esse filho mais novo da parábola que é presente aqui. Ele é o pecador que vai embora, que perde tudo, que se arrepende, que volta e é perdoado. Nós normalmente não prestamos muita atenção no irmão mais velho. Eu queria oferecer a vocês hoje algumas ideias um pouco diferentes a respeito dessa parábola. Bem, a primeira coisa dessa parábola é que toda a história da parábola começa no início do capítulo 15, quando Jesus então está próximo, ou próximo a Jesus estão dois grupos de pessoas. Um grupo são os publicanos e os pecadores, por assim dizer, a ralé. O outro grupo são os fariseus e os escribas, por assim dizer, aqueles que são os certinhos, os cumpridores da lei, aqueles que se sentem como que próximos de Deus. E aqui se instala um problema, porque o grupo de fariseus e escribas olha para Jesus e vê pessoas que são pecadoras reconhecidas perto dele, e eles começam a murmurar entre si, e a murmuração certamente é essa: como pode ele se misturar com essa ralé? E Jesus, percebendo o que estava acontecendo, então ele se aproxima desse grupo de fariseus e de escribas, e ele então começa a confrontá-los. E ele vai confrontá-los com 3 parábolas em sequência. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Ou seja, um homem tem 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se perde. Esse homem ele vai atrás da ovelha e ele não descansa até que ele encontra aquela ovelha e ele traz ela de volta nos ombros, e quando ele chega, ele diz a todos os seus amigos: recuperei a minha ovelha perdida. E ele dá uma festa enorme por causa da ovelha perdida. E Jesus faz o paralelo: toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. A segunda parábola que ele propõe: uma mulher tem 10 moedas. Ela então perde uma das moedas dentro de casa. E ela esquece as outras 9, ela varre a casa, ela limpa tudo, ela procura incessantemente até achar a moeda que estava perdida. E quando ela encontra a moeda, o que é que ela faz? Ela chama todas as suas amigas, e ela dá uma festa enorme, porque encontrei a moeda que eu havia perdido. Jesus faz o paralelo agora. Festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos cantam em júbilo, porque um pecador se arrependeu. E é meio que previsível que nesse momento aqueles fariseus e escribas estivessem já começando a imaginar o tamanho do trator que ia passar por cima deles agora. Jesus então oferece agora uma terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. Percebe? Uma ovelha se perde, alguém vai atrás. Uma moeda se perde, alguém vai atrás. Um homem se perde, um filho se perde. Um homem tinha 2 filhos. E o texto começa falando do filho mais novo. E o texto diz que aquele filho se aproxima do pai e ele diz: pai, dá a minha parte da herança. A cena que acaba de acontecer é um absurdo completo. Veja, aquele homem tinha 2 filhos e, pela lei, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança e o filho mais novo 1/3 da herança. Todos os terrenos do pai, todos os bens, todo o gado, todos os rebanhos, tudo, 1/3 pertenceria àquele filho mais novo. Só que tinha um problema: pertenceria ao filho mais novo assim que o pai morresse. O filho pede que, ainda em vida,
O pai dê a ele a parte que lhe cabe na herança. O que aquele filho estava fazendo naquele momento era um enorme desrespeito ao pai, era um desprezo absoluto pelo pai. O que ele estava dizendo, na verdade, é o seguinte: pai, eu não me interesso por você, a única coisa que eu quero são os seus bens. Só que eu não estou muito afim de esperar você morrer, então me dá o que é meu agora. De outra forma, ele está dizendo para o pai: pai, o que eu quero mesmo é que você morra, porque você não faz diferença para mim. Aquela proposta do filho, numa sociedade como a sociedade dos judeus, seria o suficiente para o pai castigar e disciplinar aquele filho perante toda a sociedade, de forma dura, de forma até cruel, muitas vezes. Mas, surpreendentemente, o pai não faz isso. O que é que o pai faz? Ele vende a terça parte dos seus bens e entrega essa terça parte ao filho. Ele reparte, o texto diz, reparte os haveres, a herança. Os irmãos terem uma noção do que isso significa, a palavra que Jesus usa aqui no texto para falar dos haveres é bios, é vida. Ou seja, literalmente o que ele está dizendo é: o pai tomou 1/3 da sua vida e entregou para aquele filho. 1/3 da sua vida. O texto continua então dizendo que aquele filho agora ele vai para um país distante com toda a herança que ele havia recebido. Perceba, aquele filho não estava recusando somente o seu pai, ele sai do seu próprio país e vai para um país distante. Para entender a profundidade disso, nós temos que entender que para o povo de Israel tudo girava em torno do quê? De Deus e da terra da promessa. Ele não quer nem mesmo ficar perto da família, ele não quer ficar perto da terra da promessa. Ele está recusando sua família, sua nação e seu Deus. E ele vai para um país distante. E o texto diz, continuando, que lá ele gasta de forma dissoluta, ele desperdiça seus bens. Daí o nome da parábola ser chamado de filho pródigo, o gastão, o perdulário. Provavelmente ele gastou com o combo básico do pecador: jogo, bebida e mulheres. O que mais? Geralmente é assim que se gasta dinheiro um pecador. E ele gasta tudo o que ele tem, nada lhe sobra, e para piorar, o texto vai dizer que uma fome agora assola aquele país. E aquele rapaz rapidamente se vê em situação de mendicância. Ele agora é um mendigo virando latas por aí. Ele não tem o que comer, ele não tem como se sustentar. Então ele se associa a um dos moradores da terra. E o que o morador faz? Dá abrigo para ele? Não. Dá teto? Não. Roupa? Não. Comida? Não. Vá cuidar dos meus porcos? Tome conta dos meus porcos. E continua o texto dizendo que agora, para comer, para se sustentar, para sobreviver, ele tem que comer a comida que os porcos comem. Tente imaginar um fariseu e um escriba ouvindo isso a respeito de um judeu, comendo com porcos, um animal imundo para toda a nação. Essa cena pode ser chamada de chegando ao fundo do abismo, estando com um pé no inferno. Ele está a ponto de morrer. E eis que então o texto fala: mas caindo em si, como se uma luz sobrenatural tivesse caído em cima dele. Caindo em si, caindo em arrependimento. Ele para e pensa: na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão. Na casa de meu pai, os trabalhadores têm sustento e teto. Vou voltar para a casa de meu pai. Vou pedir perdão a ele: pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me de volta como um dos seus trabalhadores. E a palavra para trabalhadores aqui é como aquele trabalhador que tem um salário por dia. Ou seja, a cada dia eu quero trabalhar e merecer o meu sustento. A cada dia eu quero trabalhar e merecer estar perto de você. É um outro nome para salvação por obras. E ele então inicia o caminho de volta para casa. A cena agora muda e ele está chegando em casa
E seria muito possível, aos olhos dos fariseus e dos escribas, que aquele pai estivesse sentado na porta de casa, e ele tem posição de honra, ele é o pai, ele é o patriarca, ele é o dono da família, ele é aquele que tem a honra da sociedade. E ao ver o filho chegando de longe, muito bem poderia ser que ele olhasse e dissesse: vamos ver o que esse rebelde tem a dizer para mim agora. Seria muito normal. Quem nunca? Hã? Quando um filho rebelde resolve voltar. Quem nunca pensou assim? Vamos ver o que ele vai dizer para mim. Vamos ver o que ele tem a oferecer para mim agora que ele está no fundo do abismo. Mas, surpreendentemente, esse pai não faz isso. Muito pelo contrário, ele sai novamente da sua posição de honra e ele corre até o filho e ele se agarra ao seu pescoço e ele o beija e diz: meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Misericórdia. E o filho até tenta ensaiar aquele discurso que ele tinha preparado: pai, eu quero ser um trabalhador, não sou digno. O pai não quer nem saber. Chama um dos criados: traz logo a melhor roupa, traz o anel para eu colocar no dedo dele, traz a sandália para ele calçar, e mata o novilho cevado, porque nós vamos dar um banquete para nos alegrarmos com esse filho meu que estava perdido e foi achado. Percebe o que o pai acabou de fazer? Ele restituiu aquele filho à família. Mas é claro que tem um pequeno problema aí. Tem uma questão que tem que ser resolvida ainda. Sabe por quê? Porque esse filho voltou, ele foi restituído à família, mas ele não teria direito nenhum à herança mais. A herança que ele tinha, ele recebeu, ele gastou. Como é que ele pode ser restituído novamente à família sem gastar a herança de alguém? E a cena agora muda porque entra em cena o outro irmão. Esse ao qual normalmente nós não damos muita atenção nessa parábola. Normalmente nós focamos no irmão mais novo, aquele que vai embora, que perde tudo, que se arrepende, que volta e que é perdoado. E o irmão mais velho, normalmente nós enxergamos como se fosse alguém repleto de justiça. Ele estava ali o tempo todo, ele nunca foi embora, ele só fazia as coisas certas, ele obedecia ao pai o tempo todo. Mas agora o texto muda para esse irmão mais velho. Ele então vem chegando do trabalho. Ele estava trabalhando. E de longe ele ouve o som da festa. Ele não entende bem o que está acontecendo, e ele pergunta a um criado, no meio do caminho: que barulho é esse de festa que eu ouço? Oh, seu irmão voltou. E seu pai colocou sobre ele o robe, colocou nele o anel, colocou a sandália nos seus pés, está dando um banquete para ele exatamente agora. E aquilo deixa aquele irmão mais velho tomado de fúria. Você consegue imaginar por quê? Bom, por vários motivos, é claro, mas um deles mas ele gastou toda a herança. Com que dinheiro meu pai está dando esse banquete agora? Dinheiro de quem? O meu. O que é meu por direito. E ele não quer entrar em casa, ele está revoltado, e mais uma vez aquele pai sai e se humilha diante do seu filho mais velho. Filho, vamos entrar. E agora aquele filho derrama sobre o pai toda a sua ira, toda a sua revolta e toda a sua rebeldia. Eu sempre te obedeci, sempre fiz tudo o que você mandou, eu nunca fui embora. Sempre cumpri todas as suas ordens. E você nunca me deu um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Agora, esse seu filho, perceba, não é meu irmão, é seu filho. Esse seu filho, que gastou tudo com prostitutas por aí, você o recebe e dá um banquete. E a cena termina
com esse texto que nós lemos aqui. Então o pai lhe responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu não sei se todos perceberam, mas o pai acabou de colocar duas sentenças que parecem incongruentes entre si. Ele diz: meu filho, tudo que é meu é teu. E eu fico imaginando o filho mais velho perguntando: ok, então como é que você pode dar um banquete para ele com o que é meu? Mas ele coloca a segunda frase: era necessário que nós nos alegrássemos, porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Basicamente, o que o pai está propondo ao irmão mais velho, ou pedindo, ou suplicando, é que ele abrisse mão de um pedaço. Que ele pagasse o preço da volta do filho mais novo. Percebe? Porque a herança, o dinheiro do banquete, pertencia por direito ao filho mais velho. Bom, algumas conclusões dessa parábola. Eu quero mostrar a vocês que esses dois filhos são diferentes entre si, é verdade. Eles têm características muito diferentes entre si, é verdade. Um é o rebelde clássico, aquele que nenhum pai quer ter dentro de casa. Ele é o pecador quanto mais, é aquele que não quer estar perto. A única coisa que ele quer da família são os bens, o dinheiro, mas ele quer distância da família. Ele quer o dinheiro e ele quer viver a sua própria vida. Basicamente, o que ele quer é ter o controle absoluto da sua própria vida, sozinho, longe de todos. Ele quer distância. O outro filho, o filho mais velho, é o filho obediente. Mas você reparou que ele também não ama seu pai. A única coisa que interessa a ele são os bens, é a herança. Só que a forma dele fazer isso é diferente. Ele também quer controle, mas ele quer controle sobre o pai. Ele quer colocar o pai na posição de devedor dele. Ou seja, eu faço tudo certo. Eu sou o filho modelo. Você me deve. Conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Eles são diferentes entre si, mas eles são iguais, porque ambos querem controle e ambos detestam o pai. Os dois. Eu queria propor a vocês que nós temos alguns elementos nessa parábola que nós temos que identificar. E nós temos algumas lições pessoais para tirar, tá bom? Às vezes, numa parábola, Jesus explica a parábola, como, por exemplo, na parábola do semeador. Na parábola do semeador, os discípulos perguntam quem é quem, ou que solo é o quê, e Jesus se propõe a explicar. Nessa parábola, Jesus não explica quem é quem. Então, nós temos que tentar interpretar a parábola. E nós temos muitos intérpretes, é claro, muitos intérpretes renomados, capacitados, e algumas coisas são óbvias, outras a gente pode tentar interpretar um pouco diferente. Então, permitam-me. Nessa parábola, o filho mais novo, é até meio óbvio quem ele é. Ele é o pecador clássico, ele é o publicano e o pecador da cena que estava ali. E na nossa sociedade de hoje, ele é aquele filho rebelde quanto mais. Ele não quer saber da família, ele quer apenas gastar o que a família tem em seu proveito próprio. Essa é a sua forma de ter controle. O filho mais velho era o fariseu e o escriba. E no nosso meio é quem? No nosso meio, ele é aquela pessoa que está o tempo todo dentro da igreja. Ele até tem uma capa de moralidade, ele tem uma capa de perfeição, uma capa de obediência. Mas, no fundo,
o que ele quer também é controle. Ele quer fazer com que Deus seja seu devedor, porque ele faz tudo certinho. Então ele fica sempre esperando a próxima bênção. Ele quer o melhor vestibular, ele quer o patrimônio aumentado, ele quer a melhoria na carreira, ele quer os melhores prazeres pessoais, desde que lícitos, é claro, e quer que Deus conceda tudo isso. Ele quer saúde perfeita o tempo todo, porque ele é um filho obediente. E quando a saúde não vem? E quando o vestibular não chega? E quando o patrimônio não aumenta? E quando a carreira não melhora? Deus é o culpado. Já viram esse filme? Será que tem gente assim? Perto de nós até. Será que existe esse tipo de pessoa realmente? Filhos mais velhos, filhos mais novos, ambos detestam o pai. Ambos querem controle, só que por caminhos diferentes. E aí, tem a figura do pai. A figura do pai, normalmente, para vários intérpretes, ela é colocada como sendo Jesus. Jesus é o pai da parábola. Ele é aquele que recebe de volta, ele é aquele que concede perdão, ele é aquele que reconcilia. Essa é uma interpretação bastante possível, viável, correta e verdadeira. Mas recentemente eu estava lendo um outro texto, um livro, eu devo isso a ele, é um livro do Tim Keller, recomendo a todos vocês, O Deus Pródigo. E Tim Keller coloca sua dívida nessa interpretação para um outro homem, um outro pregador da palavra chamado Edmund Clowney. E qual é a proposta deles? Vejam, lembra que eu falei? O pai restitui o filho à família. Ele o restitui à condição de filho. Condição de filho significa herança. Só que o filho já gastou toda a sua herança. O pai não pode fazer isso sozinho, na parábola, sem quebrar a lei. É preciso que alguém pague o preço, mas quem é que pode pagar o preço nessa parábola? Quem tem o direito de ceder algo para aquele filho que voltou e foi perdoado? O direito é do irmão mais velho. Então a proposta que eles fazem é essa, que Jesus nessa parábola pode muito bem representar esse irmão mais velho. Mas um irmão mais velho perfeito, aquele que é obediente ao pai, aquele que obedece o pai e cede um pedaço da sua herança. Percebam, Romanos 8, versos 15 a 17, o que Paulo vai dizer? Ele diz que nós somos adotados por Deus, somos seus filhos e herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Percebeu? Cristo, então, ele é o primogênito nesse texto. Nós somos agora o quê? Irmãos adotivos de Cristo. Ele é o primogênito e ele é o que nos torna novamente filhos por adoção, co-herdeiros com Cristo. E o que está, então, gente, acontecendo aqui? Veja, na parábola da ovelha, uma ovelha se perde, alguém vai buscar. Na parábola da moeda, uma moeda se perde, alguém vai procurar. Quem deveria ter ido atrás do irmão mais novo que se perdeu? O irmão mais velho. Ele devia ter ido atrás, ele devia ter resgatado, ele devia ter pago as dívidas do irmão mais novo que estava no fundo do abismo e devia ter trazido ele de volta para casa em segurança. Mas nessa parábola ninguém vai atrás. Ninguém corre atrás do irmão mais novo. O irmão mais velho deveria ter feito isso. Por quê? Porque o irmão mais velho perfeito, que é Cristo, ele é totalmente obediente ao Pai. E o Pai dá essa ordem: vai e resgate os seus irmãos mais novos. Todos nós, eu e você, um dia todos nós fomos irmãos mais novos. Um dia todos nós estivemos de alguma forma perdidos em delitos e pecados. E esse irmão mais velho perfeito, ele sai da sua glória, ele desce até nós, ele se torna carne como um de nós, a humilhação para ele. E ele caminha nesse mundo conosco, e ele paga o preço da nossa dívida na cruz. Ele paga na sua carne
uma dor horrível, tremenda, a pior de todas as dores, mas Ele paga também a dor do pecado de todos nós, todos os pecados cometidos em toda a história da humanidade. Veja o que acaba de acontecer, na cruz, Ele pagou a sua dívida. Você agora não deve mais nada, mas alguém pagou por você. Mas na ressurreição, Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o primeiro. Ele nos deu acesso à ressurreição e à vida eterna. Então perceba isso. Na cruz Ele pagou a sua dívida. Na ressurreição Ele redistribuiu a herança. E agora você tem acesso à vida eterna. Agora você pode participar da festa. Agora você pode participar do banquete. Você recebeu a sandália, o anel, a roupa e pode participar do banquete. Percebe? Mas esse irmão mais velho está dando algumas dicas para nós também. Ele está querendo dizer algumas coisas para nós. Veja, eu fui lá, eu resgatei você, eu paguei a sua dívida, eu te fiz parte da família de novo, eu cedi parte da minha herança. Mas agora, quem somos nós nisso tudo? Eu quero concluir dizendo que talvez, aqui hoje nós tenhamos alguns irmãos mais novos, perdidos, afundados no pecado, gastando a vida por aí, de uma forma pecaminosa. Eu quero dizer a você que isso não pode acabar bem, isso não vai acabar bem. Em algum momento você vai se encontrar no fundo do abismo, como o rapaz da parábola. Jesus está dizendo para você, irmão mais novo, vem, me aceita como seu Senhor e Salvador. Vem, é de graça. Vem, eu já paguei. Vem, tem uma festa te esperando. Abandona a sua vida de pecado e volta para mim. Talvez seja o seu caso. Mas talvez você seja esse irmão mais velho. Será que tem irmãos mais velhos dentro da igreja? É possível isso? O que a sua intuição te diz nesse momento? É claro que é possível. Essa semana eu estava no gabinete pastoral, eu estava conversando com um dos nossos jovens aí, o nosso querido Theo, e nós compartilhamos uma coisa em comum, algumas coisas em comum, é bem verdade, mas essa também é. Nós somos fãs da mesma banda, a banda Casting Crowns. E falando um pouco sobre essa parábola, ele falou, olha, tem uma música do Casting Crowns que fala sobre isso de certa forma. Então essa dica eu devo a ele. Essa música se chama Start Right Here, ou Começa Bem Aqui. Ela diz mais ou menos assim, presta atenção, e eu espero que você não se identifique com essa letra, mas se você se identificar, preste atenção. Nós queremos o nosso café no hall, nós vemos o louvor no telão, nós vivemos pelos nossos sonhos, nós queremos nossas bênçãos no bolso, nós mantemos nossas missões em outros continentes, mas para os feridos da nossa cidade, nós cruzaríamos a rua. Nós queremos ver corações libertos e de joelhos. Nós queremos os muros derrubados e que a nossa terra seja curada. Mas, igreja, se você quer ver mudança no mundo lá fora, tem que começar aqui e tem que começar agora. Ele é como o irmão do pródigo, que vira o nariz, estufa o peito. Ele não fugiu como o irmão, mas a sua alma estava igualmente morta. E se a igreja do domingo também fosse a igreja da segunda? E se nós descermos das nossas torres e caminharmos 1 milha nos sapatos dos outros? Nós somos o povo que é chamado pelo nome de Cristo. Se nós quebrarmos o nosso orgulho e mudarmos os nossos caminhos, Ele vai ouvir do céu
e vai perdoar os nossos pecados. Ele vai curar a nossa terra. Mas começa aqui. Começa bem aqui. Não pode começar em outro lugar. Talvez você tenha se enxergado nessa letra. Se for esse o caso, você está perdendo o ponto. Deus está dizendo, você já tem o meu amor. Para que você está aí coletando migalhas, buscando migalhas? Você já é parte da festa. Você já é parte do banquete. O que você deveria estar fazendo é ir atrás dos irmãos mais novos por aí que estão perdidos. Você deveria estar buscando incessantemente todos aqueles que estão perdidos por aí. Às vezes você tem um amigo, você tem conhecido, você tem alguém da família perdido, 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 perdido. E você não se dispõe a falar uma letra da palavra do Senhor. Por quê? Porque vai incomodar? Porque vai causar algum tipo de reação desagradável? Você está preocupado com a reação dele, mas não está preocupado porque ele vai para o inferno, é isso? Ontem começou o nosso MV Sol Nascente. Turma boa foi lá, viu? E quando você chega lá, é impressionante o tanto de vida perdida que você encontra, o tanto de vida quebrada, desestruturada, destruída. Quem foi pode testemunhar. Se nós não formos lá, se nós não assumirmos a nossa parte, quem vai? Quem vai? Eu quero convidar vocês, então, a essas reflexões essa manhã. Quero pedir que vocês coloquem oração silenciosa nesse momento, em reflexão, e nós encerramos por aqui. Que Deus os abençoe. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos. Te convido a ficar de pé agora. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos,
te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oremos. Não há outro como o Senhor Deus. Tu és digno de glória, digno de louvor. Nós louvamos o Teu nome porque, sendo o Senhor o Pai misericordioso, o Senhor nos alcançou. Perdidos, em treva, o Senhor foi, através de Cristo Jesus, nos conquistou, Deus. Pelo sangue do Cordeiro nós somos comprados. E nessa manhã, Pai, nós nos lembramos dessa sublime mensagem e rendemos ao Senhor louvores, glórias, hoje e para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, as consolações, a presença viva e eficaz, o poder do Santo Espírito estejam sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Podemos nos sentar, aguardemos em um minuto de oração silenciosa. Amém. Que o Senhor seja glorificado. Nós teremos agora nesse momento um rápido vídeo contando então para todos nós qual será a nossa atividade nessa semana. Em 2022, a Igreja Presbiteriana Nacional celebra o Ano do Amor, a maior das virtudes cristãs. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fique por dentro da nossa agenda. Os interessados em se tornarem membros da igreja estão convidados pelo Conselho para uma reunião online no dia 20 de setembro, às 20 horas. Devem também entrar em contato com a Secretaria IPN para informarem seus dados pessoais. Nossa igreja os recebe de braços abertos para juntos servirmos ao Senhor. O Conselho da Igreja convoca os membros da IPN, civilmente capazes, para a Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 25 de setembro de 2022, a partir das 9 horas. A pauta da Assembleia tratará da doação de lotes da IPN em favor de outras igrejas que já fazem uso dessas propriedades. Teremos cultos e EBD normalmente. No dia 30 de setembro de 2022, no auditório IPN, às 19h30, realizaremos o primeiro simpósio da adoração reformada, tendo como preletor o reverendo Anuassi Fontes, secretário nacional do Conselho de Inologia e Inódia da IPB. O trio As Tavares participará do louvor. Todos os cantores e instrumentistas da igreja estão convidados, bem como os demais adoradores interessados. Entrada gratuita. A cidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, receberá o projeto Missionários Voluntários. O projeto acontecerá em setembro, aos sábados, das 13h30 às 17 horas. São mais de 92 mil habitantes, pessoas com suas necessidades espirituais e sociais. Em uma parceria com a Congregação do Sol Nascente e a Igreja Presbiteriana Nacional, juntos proclamaremos o Evangelho de Jesus Cristo e ainda ofereceremos cursos para gestantes, basquete, confecção de marmitas e balas de coco, iniciação à mecânica e atendimento jurídico. Teremos também colônia de férias para as crianças. Você pode apoiar esse projeto orando e contribuindo financeiramente, ofertando pelo Pix tesouraria@ipn.org.br. Não esqueça de acrescentar sempre 22 centavos para direcionar a sua oferta para o projeto. MV 2022, anunciando e praticando o amor de Deus. E como de costume, temos de segunda a sexta, às 7h30, e nos sábados e feriados, às 8h30, nossa reunião de oração matinal. Na terça-feira, às 19 horas, reunião do Comitê de Missões. E também na terça-feira, às 19h30, Projeto Resgate, no Setor Comercial Sul. Para mais informações, acesse o app IPN e baixe o Boletim IPN semanal. É fácil, é prático. Nele você encontra todas as informações e programas da igreja. Conecte-se. Igreja Presbiteriana Nacional. Há 62 anos, uma igreja reformada, acolhedora, unida em torno da palavra e a serviço do reino de Deus. Tudo passa. Amém. Queridos, eu quero trazer o último aviso para a igreja. Nessa semana, vocês já perceberam ao entrar aqui no hall, perceberam que está sendo montado alguma coisa. É que nessa semana acontecerá aqui na igreja a primeira Expo Homeschooling Brasil, do dia 6 até o dia 8 de setembro. O horário dessa exposição é de 9 horas da manhã até as 21 horas da noite. Teremos aqui na igreja palestras no auditório e oficinas em algumas das salas. E não será permitida a participação sem o ingresso. Nesse caso, se você deseja participar, você pode entrar em contato com a Raquel Tedesco. Não sei se ela está aqui em nosso meio agora. Está aqui, Raquel Tedesco. Fique em pé, por favor, querida. Então, se você está interessado em participar, você pode procurar a Raquel Tedesco e ela te trará mais informações detalhadas a respeito dessa primeira exposição. Que Deus nos abençoe. Nós agora vamos para nossas salas. Que Deus possa falar profundamente em nossos corações.